A partir da central de mandados, eu pude enxergar que ela teria que ter um caminho diferente do que se trata no Brasil em relação às centrais. Eu enxergo muita gente falando, ouço muita gente falando de forma negativa das centrais. Por quê? Porque elas atuam simplesmente como distribuidoras de mandados e fiscalizadoras de oficiais de justiça. E não é o papel da central fazer só isso. E aí é onde vem a situação que temos que colocar em prática em todo o Brasil. É fazer das centrais de mandados uma fonte de informação e apoio para os oficiais de justiça. Nessa fonte de informação de apoio, a gente traz a questão da informação da inteligência processual, que inclusive tivemos um papel importantíssimo na tramitação da PL e conseguimos incluir que foi inclusive o motivo de até algumas pessoas acharem estranho, mas vocês vão ver o porquê. Na Justiça em número de 2023, traz o Poder Judiciário com um número muito elevado de processos em tramitação. E eu acredito e tenho absoluta certeza que nós podemos avançar nisso aí, onde é mais importante. A atuação do oficial de justiça pode gerar o que é mais importante para o poder, que é a atividade fim. O processo precisa encerrar e ele se encerra por meio de uma sentença. A sentença, ela vai ser dada pelo magistrado e a gente não quer tomar esse papel, né? Até porque não pode. Se pudesse, a gente tomava assim. Mas ela pode vir de vários meios. Por meio de uma sentença sem mérito, por meio de uma sentença com mérito, ou ainda através de uma sentença homologatória de um acordo. E é aí onde a gente pode atuar com excelência. Vejam bem, eu coloco 2 exemplos de sentença sem mérito, onde a gente atua e faz com que o profissional que sentencia, o magistrado, ele tenha facilidade para sentenciar. Por quê? Eu trouxe 2 exemplos, mas tem muitos outros. Já ouvi muita gente falar em que intimação de prosseguimento de feito é uma coisa inócua. Olha só, algo que vai levar uma extinção do processo por meio de sentença ser inócuo. Então, um trabalho fantástico que a gente faz. Então, se você intimar e o cara não se pronunciar dentro de 5 dias, aquele processo vai ser extinto, vai ser menos um processo, né? Na questão do falecimento do réu, eu vejo colegas indo ao encontro de familiares na residência, chegando lá, informa que o mesmo faleceu, isso é motivo de extinção do processo. É mais uma forma. Se a gente colher a certidão de óbito, acabou o processo ali, né? Na sentença com mérito, é o que a gente já faz habitualmente. Mas isso leva um longo prazo, né, para chegar, podendo ser acelerado por nós, usando mecanismos tecnológicos. E aí, é o X da questão. Sentença homologatória em conciliações. Agosto agora, conseguimos inaugurar o primeiro Sejusc de oficiais de justiça na central de mandados. Como é que funciona esse Sejusc? E aí eu quero entender, porque assim, poxa, a gente já está com tanto trabalho e ainda vai ter que fazer conciliação na rua? Não. Como é que funciona o nosso projeto? Eu vou avançar aqui, depois eu volto. O Sejusc dos oficiais de justiça, lançado agora em agosto, ele trabalha num sistema de mecanização. Automatizado direto no sistema de automatização do judiciário, que é o SAG, que a gente utiliza lá, né? Que inclusive o SAG é também aqui em São Paulo, em alguns estados, se eu não me engano, Amazonas, Santa Catarina. Então, o que foi que a gente fez? O que é que eu sinto enquanto oficial de justiça que eu não posso conciliar na rua? Poder eu posso, mas eu não tenho tempo para fazer. Criamos um mecanismo que apenas ele emitindo uma certidão, dizendo, esta pessoa tem interesse em conciliar, essa certidão, ela vai para uma fila dentro da central de mandados chamada Sejusc. A partir daí, nós temos oficiais de justiça
treinados em mediação e conciliação, com um curso específico, determinado pela resolução do CNJ. E esses oficiais vão fazer a procura das outras partes, da outra parte, para poder tentar o acordo. E, para nossa grata surpresa, nós temos um resultado inicial de 50%. Então, das certidões que entraram no Sejusc dos oficiais de justiça, 50% chegou em efetivação. Nós estamos com um número muito pequeno. Foram 22 entradas e 11 conciliações até agora. Só que é um processo pequeno. Eu não tenho como tirar o oficial da rua para colocar para fazer conciliação. Mas também não quero nenhum outro profissional que não seja o oficial fazendo essas conciliações. O que fizemos lá? 2 colegas, por decisão administrativa do poder e questões de saúde, não poderiam fazer atividade externa. Então, esses 2 colegas, nós pegamos eles, colocamos no curso, eles terminaram o curso e esses 2 estão fazendo esse processo de conciliação. Então, eu não estou tirando um oficial da rua para poder fazer. Eu já tinha esses oficiais de justiça à disposição lá. Mas essa é uma tendência que a gente precisa iniciar, que isso vai acontecer. Certo? Então, o oficial de justiça só faz um passo. Emite uma certidão dizendo que a parte tem interesse. Nesse fluxo operacional, vocês podem enxergar aí que o mandado é expedido pelo juízo, chega à central de mandados, aí representado pelo laranja, vai ser distribuído, o mandado vai ser cumprido, e no ato do cumprimento, o oficial de justiça vai fazer aquela pergunta: você tem interesse em realizar alguma composição? Se a resposta for sim, ele emite uma certidão que já está automatizada no SAGE. Ele não vai ter trabalho nenhum. E essa certidão seguirá para o Sejusc, onde os profissionais lá vão buscar essa conciliação. Caso ele diga que não, o processo volta ao normal, volta ao juízo, o procedimento comum. Nessa certidão, após a conciliação, o setor vai emitir, e aí, buscando o peixe para o nosso lado, a gente colocou, ao invés de um termo de conciliação, um auto de conciliação, para trazer um pouquinho para o lado do oficial de justiça. E aí ele emite, esse auto tem sido alvo de muitos elogios lá no nosso tribunal, inclusive pelo setor NUPEMEC, que é o núcleo de mediação e conciliação do tribunal, e estão querendo até fazer a inscrição no Inovare desse projeto. Então, caso não haja conciliação, é emitida uma certidão negativa. Simples, volta ao processo, o processo segue seu curso. Então, pela minha experiência nas centrais, a central precisa sair da questão só da distribuição em zoneamentos e fiscalização. E ela precisa adquirir esses itens para o nosso dia a dia, para o dia a dia do oficial de justiça, servir de apoio, de informação, de inteligência e da atuação especializada. O que seria essa atuação especializada? O oficial de justiça, nós sabemos que tem alguns que têm perfil para o cumprimento com medidas coercitivas, outros que estão acostumados a trabalhar criminal, e foi assim a vida toda. Teve gente que era vinculada a juizado, tinha gente que era de vara de violência doméstica, quando nasceu a central, isso tudo misturou. E aí as pessoas começaram a ter dificuldade. O que não fazia reintegração de posse começaram a fazer, os que faziam avaliação, não faziam avaliação, começaram a fazer, e isso nos traz um grande problema, que é a qualidade do serviço. Então, se você especializar, você, além de fazer um trabalho qualificado, você vai poder acelerar os procedimentos, né? Porque você vai ter conhecimento total em relação. Na verdade, nós somos clínicos gerais, né? Tomando por base isso. Então, a ideia é de criar um sistema em que a gente possa ter o apoio de um órgão central, e não ser um órgão simples de fiscalização. E nesse apoio, nós podemos dar muita efetividade. O Sejusc, que
começa em escala pequena, e eu digo, quem for fazer projetos em seus estados, não começa em grande, porque a probabilidade de dar errado é muito alta. Então, você tem que começar pequeno e vai crescendo. Assim como foi o núcleo de inteligência, que também foi uma ideia que surgiu. E aí eu faço aqui o agradecimento para duas pessoas, que em nome de todos os oficiais de justiça do Estado de Alagoas, o nosso ex-presidente Cícero Pereira Filho, que aqui está, que hoje é superintendente do Ministério do Trabalho, e o nosso atual presidente, William Juscelin. Nós, enquanto entidade, nós nos fortalecemos. Eu me lembro em 2006, quando eu entrei como oficial de justiça, a diferença do meu hoje, do meu ontem para o meu hoje, a partir de uma atuação política sindical. É preciso todos tomarem pé disso. Avaliem o processo, enxerguem que você hoje foi melhor do que ontem, pura e simplesmente pela atuação desses guerreiros. Então, que colaboraram não só politicamente, mas com o fortalecimento do oficialato, principalmente do nosso Estado, quando as ideias nasceram dessas cabeças e foram colocadas em prática. O núcleo de inteligência, hoje, mais um motivo de orgulho nosso. A Claudete me deu uma notícia maravilhosa que está sendo implantado lá no Rio de Janeiro. O pessoal, os amigos do Rio Grande do Norte, me parece que Roraima também está em fase de implantação. Então, esse nos parece ser o caminho do oficial de justiça. E eu vou demonstrar como é que a gente atua lá no núcleo de inteligência daqui a pouco. Então, a ideia é, por exemplo, o GOI não é uma criação de Alagoas, é uma criação, ela está no provimento, eu consegui colocar no provimento, não está ainda em atuação, mas ele já está regrado. Logo, logo, assim que a gente conseguir, a gente vai colocar em prática. Então, é um grupo especializado para cumprir coisas coercitivas. Uma condição coercitiva, uma prisão de um devedor de alimentos, uma violência doméstica, né? Muitas vezes eu me deparo com algumas colegas que vão cumprir afastamento de lá, sozinhas, né? E assim, aquilo me dá um frio na barriga, ver uma colega afastando um agressor, né? E assim, a gente precisa se especializar, e se especializando a gente vai fazer muito melhor e muito mais seguro para a gente, né? Uma zona especializada já está aprovado lá, não consegui colocar em prática ainda, mas já está aprovado, já está regrado, eu vou conseguir, Deus vai permitir que a gente consiga, porque a gente tem um volume de trabalho na rua, eu não consigo tirar colegas para colocar nas especializadas agora, porque eu tirando vai aumentar a quantidade dos outros colegas. Então, isso é um jogo, né, é uma balança que a gente tem que saber trabalhar com ela. Assim como nas ações possessórias, um grupo especializado em reintegração de posse, em missões. Então, esse, no nosso entender, é o caminho que nós precisamos perseguir. O núcleo de inteligência, quando ele veio ser colocado em prática, foi muito tempo depois da gente ter regrado ele no provimento. Primeiro, ele nasceu em 2016, mas ainda não entrou em prática. Apenas em 2019 ele veio ser colocado em prática. E eu tenho muito orgulho desse projeto, porque ele traz uma efetividade que até acho que o colega Leandro usa muito essa palavra, ele traz muita resolutividade. Porque tanto numa ação positiva, quanto numa ação negativa, ele traz essa resolutividade. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Como é que trabalhamos hoje no processo criminal? O juízo encaminha para o oficial de justiça o mandado não é o réu não é localizado e esse mandado é devolvido ao juízo. O que é que acontece? Uma burocracia desgramada. E o processo começa a oficiar, empresa tal, telefonias, intima Ministério Público para dizer se tem novo endereço. Isso gera uma quantidade muito grande de demora processual.
né? E a gente precisa acelerar, e essa foi a atuação específica do NIOJ na área criminal, para que fosse acelerado. O que é que o NIOJ faz? O oficial de justiça vai na rua, não localiza, ao invés daquela certidão de negativa de intimação, dizendo que não encontrou o réu, voltar para o processo, ela vai para uma fila específica, chamada Núcleo de Inteligência dos Oficiais de Justiça. Lá, assim, a gente faz o trabalho de agente de inteligência processual e vai buscar novos endereços. Para nossa surpresa, como eu tenho acesso aos números, porque eu sou coordenador da central lá, 50% dos mandados de citação de réus que iam para a rua voltavam positivo, os outros 50% voltavam negativo. Com a atuação do núcleo, esse número positivo passou de 50% para 83%. E aí é a grande surpresa. Mas por quê? Porque os colegas aqui fizeram um serviço mal feito no inicial? Não. Simplesmente porque eles não têm acesso a banco de dados. E aí, até conversando com o Mário e o Leandro uma vez, e eles ficaram preocupados. Rapaz, se passar esse projeto, o NIOJ acaba. Aí eu disse, não, acaba não. Ele passa a ser um NIOJ em cada um de vocês. Porque a ideia é que todos os oficiais de justiça, e não só um núcleo, tenham acesso ao banco de dados. Eu até hoje não entendo por que isso não aconteceu. Se nós somos agentes de localizar pessoas e bens, por que isso não está com a gente? Mas aí é um passo. Criamos um núcleo justamente para demonstrar que se ele entregar esses dados para os oficiais de justiça, nós seremos capazes de transformar 50% em 83%. Mas não para por aí. Por quê? Os outros 17% que voltam negativo, eles voltam com a certidão do núcleo de inteligência. Após a busca de dados, né, que é feita pelo núcleo de inteligência, não faz parte da nossa ideia a gente dizer como é que tramita essa análise de inteligência. O que é que acontece? O réu é citado ou o réu não é encontrado. Mas com a certidão negativa do NIOJ, que é completa, dizendo, olha, após a verificação nos nossos bancos de dados e diligências complementares, não localizamos o réu. O que é que isso vai levar? A aplicação da citação editalícia. E o processo vai ser suspenso, mas vai haver o que o Leandro disse, da mesma forma, a resolutividade. Aqui é só demonstrando como é a metodologia, mas não vai ser matéria da nossa em destaque aqui. Mas, assim, essas são as buscas que nós fazemos. A gente tem uma logística para buscar esses dados. Como eu falei, qual é o reflexo na citação criminal? 50% era positivo e 50% era negativo quando ia para o oficial de justiça. Quando passava pela intervenção do NIOJ, passou para 84%, eu falei 83%, mas é porque isso aí está atualizado. Porque na minha mente, das palestras que eu dava, era sempre 83%, mas a gente conseguiu até aumentar para 84%. E os 16% negativos, só que esses negativos iam com uma certidão para o juízo e acabava que a citação editalícia, que passava 200 dias para correr uma citação editalícia, passou a gente ter um tempo médio aí de 11 dias, após a aplicação do NIOJ. Estou aqui de braços abertos para ouvi-los. Está aí meu Instagram, meu e-mail e meu telefone. Fique à vontade. Obrigado.